a nossa aula de matemática aqui no 6º ano. Vamos chegando para a nossa aula, peguem seus materiais, ouça a nossa cinetinha, hoje tem sonoplastia aqui para vocês, né? Eu sou a professora Viviane, a professora de vocês hoje aqui pelo Centro de Mídias. Vou substituir o professor Tony, que está de férias. Um beijo para você, Tony. E para nos acompanhar aqui o professor Osmar. Bom dia, Osmar. Oi, Vivi, bom dia a todos que nos acompanham. Mais uma aula de matemática aqui para o 6º ano do ensino fundamental. Hoje comigo é a professora Viviane. Já deixo aqui o meu bom dia, o nosso bom dia, né, Vivi? A todos os professores, estudantes que nos acompanham aqui também, inclusive a professora Maísa, lá da Escola Estadual Professor João Batista Negrão Filho, lá de Rio Claro, acompanhando a gente aqui as nossas aulas. Obrigada, Maísa, obrigado a todos que estão nos acompanhando aqui. Participe aqui do chat, deixe o seu nome, nome da escola, o município de onde você está falando, para a gente manter aquela interação e aquela conversa legal, né, Vi? Bora! Bora? Bem-vindos, então. Eu vou tentar fazer uma aula aqui, substituindo o meu colega, o Tony. Vamos ver, espero que dê certo, que vocês gostem. Vocês vão precisar aí de um caderninho, lápis e borracha, porque nós vamos fazer algumas divisões. Divisões com números decimais, tá certo? Então, olha lá, ó, olho na nossa telinha, tá aí o título que o Pro deixou para vocês. Dividindo o bolo. A nossa habilidade é a 07 e a 09 da série de vocês. E hoje a gente vai falar sobre as frações, tá certo? Vamos só lembrar, então, o que é uma fração. Uma fração, ela vem escrita dessa maneira aqui, ó, com um número em cima e um número embaixo. O número de baixo é chamado de denominador, que significa quantas partes um bolo, por exemplo, foi dividido. Tem que ser partes iguais, tá? Se vocês quiserem acrescentar aí. Então, o número de baixo é chamado de denominador. E o número de cima é chamado de numerador e significa quantas partes do bolo foram comidas, por exemplo. A gente vai supor, então, que a gente tem um bolinho de chocolate aí, ó, todo marronzinho, e nós vamos dividir o bolo em partes iguais. Esta fração vai representar o quê? Que nós vamos dividir o bolo em 8 partes, tá certo? Então, tem que ser todas as partes iguais, contando aí 1, 2, 3, 4, 8 partes. E a parte de cima significa quantas partes a gente vai retirar do bolo. Por exemplo, a gente vai comer, tá certo? Então, olha lá, a gente pinta o quanto a gente vai retirar. Beleza, Osmar, até aqui? Beleza, tranquilo. Tô entendendo tudo. Entenderam tudo, muito bom. Bom, pro nosso café da manhã, já vai falando de bolo de chocolate, né? Quem não conhece. Bom, então tá aí. O número de baixo é o total de partes e o número de cima, quantas você vai representar, quantas você vai retirar, quantas você vai comer, tá certo? Então, essa é a nossa representação. Acredito que o Tony já tenha falado com vocês sobre isso, né? E agora, então, vamos pensar aqui numa atividade, ó. Dividindo o bolo. Tá lá na página 24 de vocês, do Aprender Sempre volume 3, tá bom? Tem esse exercício aí, ó. Duas amigas foram em uma loja de doces e compraram 2 bolos iguais, mas de sabores diferentes. Mariana cortou seu bolo em 4 partes iguais e separou 2/4. Sofia cortou seu bolo em 8 partes iguais e separou 4/8. A gente lê assim, né? 8. Bom, a pergunta é, quem separou a maior parte do bolo? Dá uma olhadinha no desenho aqui da Mariana, ela já está indicando para vocês mais ou menos como que é representado isso. E aí vocês contam aqui pra gente no chat pro professor Osmar, dá a respostinha aí. Quem foi que separou a maior parte do bolo? A gente volta em 1 minuto. Tranquilo, Vivi.
Ô Vivi, retornamos aqui com as interações, pessoal participando e falando que essa atividade está lá no caderno do aluno na página 66, professor Zé Roberto. Valeu, Zé Roberto. Abraço, obrigado pela participação. É isso, Vivi? Tá? Professora Leonilda, é isso? Tá lá com a Júlia Martins, lá da escola Dr. Cláudio de Souza, lá em Lutécia. Obrigado pela participação, Leonilda. E a Júlia também, e elas estão afirmando que são iguais, Vivi. Tá? Professor Isaac, lá da Escola do Programa de Ensino Integral, Elias Alves, tá? Lá de Vargem Grande, Paulista. A Ana Luísa e a Mariana participando aqui da aula também. Para finalizar, professor Lucas, sempre aqui com a gente, alunos do 6º ano B, lá da Escola do Programa de Ensino Integral Urias Braga Costa, lá em Araraquara, com a Mariana também, tá? Professora Ângela falando, o Carlos Eduardo, as duas são iguais, pois 2/4 é equivalente a 4/8. Segundo a professora Ângela e o Carlos Eduardo, Vivi, é isso. Obrigado. Amando esses aluninhos aqui, esses professores, que bom que vocês participaram. Eu vou tentar fazer uma representação aqui à mão, apesar de que a figura já dá uma ideia pra gente do que aconteceu, não é mesmo? Vamos olhar aqui na telinha, ó. Então a Mariana, ela pegou o bolinho redondo aqui, igual tá na figura, e dividiu em 4 partes, tá certo? Pegou aqui 4 partes. Lembrando que o total de partes a gente representa aqui. E aí a gente pinta ou recorta o número de cima, né? Então ela separou 2, ela cortou essa parte aqui do bolo, tá certo? Bom, tá aí a nossa representação da Mariana. E a Sofia, ela cortou em 8 partes. Eu vou tentar cortar em 8 aqui, como se fosse uma pizza, né? Eu cortei primeiro em 4, depois eu vou cortar aqui, passando por aqui. Então a gente tem aí 1, 2, 3, 4 em cima e 4 embaixo. E aí ela separou 4 partes, olha aqui, 4 de oitavos. Então vamos retirar aqui 4 partes. E aí o que a gente percebe é que tanto uma quanto a outra ficou com metade do bolo. É isso mesmo, como vocês disseram, eu vou subir aqui a respostinha para vocês. As duas separaram partes do mesmo tamanho. E agora chegou a hora da anotação. Peguem o seu caderninho e escreva aí. Quando uma fração representa o mesmo tamanho, né, quando 2 ou 3 ou quantas forem, elas representarem o mesmo tamanho, a gente chama de fração equivalente, que nem algum professor falou aí pra gente, né? Sim. É isso mesmo. Então, olha lá, o que são frações equivalentes? São frações que representam o mesmo tamanho. Anotem aí no seu caderninho, tá certo? E aí, ó, colocou aqui pra vocês, equivalentes, ou seja, mesmo tamanho, equivalente, tá certo? Bom, tem aplausos aí, produção, para os nossos aluninhos que acertaram, para animar. Acho que a produção hoje não está me ouvindo. Aê, produção, aê, parabéns para vocês que acertaram. Vamos fazer mais um pouquinho aqui. Professora Girlane fazendo um comentário bacana aqui, falando, se for de chocolate esse bolo, eu prefiro não dividir com ninguém. Boa. A gente come tudo, né? Legal. Bom, então agora vamos pensar o seguinte. Há 2 maneiras de você verificar se as frações são equivalentes. A primeira delas é fazendo divisão. Você divide o número de cima pelo de baixo. Aliás, fração significa divisão, pedaços, partes, tá certo? Então, quando você divide o de cima pelo de baixo, você vai ter um valor chamado de decimal, tá certo? Quando esses números são iguais, a gente diz, então, que as frações são equivalentes. A outra maneira é fazendo uma multiplicação cruzadinha, que eu já explico. Primeiro, vamos nessa de divisão, tá bom? Olho na telinha, ó. Então, eu quero mostrar para vocês que 2/4 é a mesma coisa que 4/8. O que a gente faz? Divide, ó, na ordem que ela aparece. O 2 primeiro dividido por 4. Tem que ser igual 4 dividido por 8. Tá certo? É assim que a gente lê. 2, este sinal aqui significa divisão, tá certo? Então a gente pensa assim, o 4 não cabe no 2. Então, ó, cabe 0 vezes. Coloca aqui que não cabe. E aí o que a gente faz? Bom, se eu quiser colocar o 4 dentro do 2, eu vou ter que quebrar esse 4 em partes. Então eu ponho uma vírgula, é como se eu pedisse uma licença aqui, ó. Licença, vou começar a quebrar o 4 para colocar no 2. Ou seja, serão pedaços, tá certo? Aí eu acrescento um 0 aqui e penso, o 4 cabe no 20? Cabe 5 vezes. 5 vezes 4 multiplica aqui, né? Faz vezes, 5 vezes 4, 20, e aí faz menos aqui. Portanto, sobra 0.
Então, ó, 2 quartos é a mesma coisa que 0,5 ou 5 décimos ou meio, né? Metade aí. Mesma coisa a gente faz para 4 oitavos, ó. O 8 não cabe no 4, cabe 0 vezes, né? Se eu quiser colocar o 8 no 4, eu tenho que quebrar. Peça licença, põe uma vírgula, olha, vou quebrar o 8. E aí coloca um zerinho lá para começar a conta de quebrar. E aí o 8 cabe 5 vezes lá no 40, ó. Faz vezes, não é mesmo? Menos o 40 e aí não sobra nada. Portanto, 4 oitavos é a mesma coisa que 0,5 ou 5 décimos ou meio, né? 50 centavos aí, tá certo? Portanto, então a gente pode dizer que essas duas frações, elas são equivalentes, ó. Quando o resultado da divisão, eles são iguais, então a gente diz que as frações são equivalentes, beleza? Então, basta dividir e verificar, né? Se elas são iguais, então são equivalentes. Agora, vamos ver como que a gente faz usando a multiplicação. Veja, quero saber se as frações são equivalentes. Duas maneiras. Eu divido e vejo se dá igual. Se der igual, ok, os pedaços são iguais, têm o mesmo tamanho. Agora, vamos ver como que faz na multiplicação, tá certo? Olha lá, ó. Quero saber, então... Bom, aqui tem um outro exemplo, na verdade é um contra-exemplo, ó. Se a gente dividir 3 por 4, 3 dividido por 4, de novo, ó, não cabe, não é isso? Põe uma vírgula, e aí, ó, 4 cabe no 30? Cabe algumas vezes, 7 vezes, né? 7 vezes 4, 28, e sobram 2, não é isso? Se eu quiser continuar, coloco um zerinho aqui, né? Aí, o 4 cabe no 20 5 vezes, 5 vezes 4, 20, e não sobra nada. Portanto, ó, 3 quartos é a mesma coisa que 75 centésimos ou 75 centavos. Vamos ver se os 5 oitavos dá a mesma coisa. Divide aqui o 5 por 8 na mesma ordem. O 8 não cabe no 5. Então, põe 0, acrescenta aqui. Quantas vezes o 8 cabe no 50? Eu acho que é 5 vezes, 6 vezes, né? 6 vezes. 6 vezes 8, 48, e aí sobram 2. Veja, já deu 0,6, portanto, aproximadamente, né? Portanto, ó, esta fração, 3 quartos e 5 oitavos, não são equivalentes. Então, quando as divisões não são iguais, elas não são equivalentes. Certo, Osmar? Certíssimo. Então, vamos lá, ó. Vamos lá. Grifem aí, se os resultados da divisão são diferentes, então não são equivalentes. Combinado? Boa, e a importância, ressaltar aqui a importância desse processo, né? Já no 6º ano, trabalhar essa ideia da divisão decimal, assim, extremamente importante, né, Vi? Isso vocês vão fazer para sempre, tá? Até sair da escola. É verdade. Eu acho que se você continuar aí estudando na parte de matemática e no seu dia a dia, você vai fazer sempre. Porque apareceu fração é a mesma coisa que uma divisão. Se você quer saber quanto vale isso, é só fazer a continha de dividir, tá bom? Agora vamos usar o outro método para ver se as frações são equivalentes. Ó, essa aqui é uma diquinha, se você tem dificuldade com divisão, você pode testar assim também, ó. Duas frações, elas são equivalentes quando você multiplicar cruzado. É uma propriedade que mais tarde a gente vai chamar de propriedade fundamental da proporção. Mas o que que ela fala? Ó, se você tem duas frações, quando você multiplicar em cruz, ó, 2 vezes 8 tem que ser igual a 4 vezes 4. Quando isso acontecer, a gente diz também que as frações são equivalentes. Olha lá, ó, 2 vezes 8 é igual a 4 vezes 4, graças a Deus, né? 2 vezes 8 dá 16 e 4 vezes 4 também é 16. Portanto, ó, ou você divide e dá igual, ou você multiplica cruzado. Se der igual, então as frações são equivalentes. Vamos ver um contra-exemplo aqui, o Pro colocou para vocês aqui essa animação, olha que bonitinha, ó. 4 vezes 4, 16 e 2 vezes 8, 16 também. Portanto, elas são equivalentes, ó. Quando o resultado da multiplicação esses resultados são iguais, então as frações são equivalentes. Vamos ver um contra-exemplo, então, ó. Vamos ver para 3 quartos e 5 oitavos, ó. Quando eu fizer cruzadinho aqui, ó, 3 vezes 8 e 4 vezes 5, vamos ver quanto dá? 4 vezes 5 dá 20 e 3 vezes 8 dá 24. Portanto, são diferentes. Quando a multiplicação cruzada for diferente, então elas não são equivalentes.
anotaram aí, espero que dê certo aí, não tá muito rápido não, né? Não, tranquilo. O povo tá reclamando não. Não, tão calminhos. Então tá. Agora é a vez de vocês, vamos fazer uma atividade? Aqui pra gente, o Pro colocou que tá na página 24, então seguindo aí, deve estar na página 60 e poucos, depois vocês conferem pra gente aí no chat, fala pro professor Osmar que página que tá, A gente tá pegou bom? o material fracionado, né, Vi? Vai ver por isso, né? Nós pegamos, quando esse material chegou pra gente produzir as aulas, eles chegaram primeiro com uma paginação diferente, por isso, acho que ele entregou essa atividade antes, né, e aí ficou com essa mudança nas páginas. Mas acho que dá para acompanhar, né, Osmar? Eu acho que sim, né? Vamos lá, então, fazer essa atividade aqui. Aqui tá dizendo página 24, tá bom? 66 ainda, segundo o pessoal. Vi. Ainda, então é a página 66, você aluninho, eu vou colocar aqui, ó. Página 66 para vocês acompanharem. Beleza. De um bolo de chocolate cortado em pedaços iguais, Paulo comeu 1/3, Juca comeu 3/9, Zeca comeu 3/5 e Beto comeu 3/5 não, desculpa, 3/15 e Beto comeu 2/15. Passou do 10, a gente fala avos, tá? 11/, 12/, tá bom? Aí eu quero saber, quais foram os dois meninos que comeram a mesma quantidade de bolo? Mostre como você chegou a esta resposta. Então vocês vão ter aí 2 minutinhos para dizer aqui para o professor Osmar quem foi que comeu a mesma quantidade de bolo. 2 deles comeram coisas iguais aí. A gente já volta. Oi, Vivi, retornamos aqui com a participação de todos. Obrigado a todos pela participação aí. Infelizmente a gente não consegue ler todos, mas deixa aqui o nosso agradecimento. A professora Roseli, ela está com a Araceli, tá? E ela diz, acho que são equivalentes. E não descreveu quais são. Elas são lá da Escola Valdomiro Mariane, lá em Cubatão. Cubatão aqui sempre com a gente. Valeu, meninas. Obrigado. A professora Adelita está falando o Paulo e o Juca, pois 1/3 é igual a 3/9, portanto, são equivalentes, segundo os alunos lá da professora Adelita. A professora Leonilda está lá com a Júlia, Paulo e Juca também, tá? Pessoal lá de Lutécia, obrigado por participar aqui com a gente. Professora Débora, o Paulo e o Juca comeram a mesma quantidade de bolo, pois 1/3 igual a 3/9, e eles são lá da escola Júlio Pestana. Muito obrigado pela participação de todos. É isso aí, Vivi. Eu quero também aproveitar para mandar um abraço aqui para o aluno Arthur Weisel. Ele é aluno da escola Virgínio Meloni, em Santa Rosa de Viterbo. Ele me mandou essa tarefinha da semana passada. E um beijo para sua mamãe também, a sua mamãe Rosana. Acho que é esse o nome dela, Rosana ou Rosana, tá certo? Um beijo para vocês.
Aê! Vamos ver então como que a gente faz esse? Eu vou fazer usando as multiplicações, mas vocês poderiam ter feito as divisões. Pode dividir todo mundo e ver quem é igual, tá certo? Eu vou tentar fazer umas multiplicações aqui, olho na telinha, ó. Então eu vou colocar assim, quero saber se 1/3 é a mesma coisa que 3/9, né? Usando a multiplicação, eu faço cruzado. 3 vezes 3 dá 9 e 1 vezes 9 também dá 9. Ok, então estas duas frações, ó, o Juca e o Zeca, eles comeram o mesmo tamanho, como vocês disseram. Mas eu vou testar outras aqui, ó. Quero ver o Juca com o Beto, que é 3/15, ó. E aí multiplico em cruz. 3 vezes 3, 9 e 1 vezes 15, 15. Então, eles são diferentes. Então, esta fração é diferente dessa, né? E aí vocês podem testar, por exemplo, o Beto, né? 3/15 com 2/15. De cara, a gente já vê que é diferente, né? 3 vezes 15, 45, é diferente de 2 vezes 15, que é 30. Então, fazendo todos os testes aí, todas as combinações possíveis, vocês achariam só que o Juca e o Zeca são as pessoas que comeram a mesma parte aí do bolo. Tem aplausos para os nossos aluninhos aí, produção, que eles acertaram. Muito bom. Vamos fazer mais um então, Osmar? Vamos lá, Bia. É rapidinho. Sim. Essa, que é o seguinte, ó, olho na telinha. De um bolo de chocolate cortado em pedaços iguais, Paulo... Não, acho que esse aqui foi o que eu já fiz, né? Isso. Desculpa. Esse aqui foi criado pelo Tony mesmo, ó. 2 bolos idênticos foram divididos em partes diferentes. O primeiro foi dividido em 6 partes e o segundo em 9 partes. Se o primeiro eu separei 2 partes, quantas partes preciso retirar do segundo para que as quantidades de bolo separadas sejam iguais? Veja, forme uma fração aqui com a primeira e depois descubra qual é o número para formar a outra fração que está faltando aí. Vocês vão ter 2 minutinhos e a gente já volta. Oi, Vi, vou ler uma resposta rapidinho aqui. A professora Carla Regina está com o Rafael e eles responderam 3 partes do segundo bolo. Eles são lá da Escola do Programa de Ensino Integral Alexandre Rodrigues Nogueira. Obrigado, Carla. Obrigado a todos. É isso aí, Vivi. Vamos responder aqui, que a nossa aula está acabando. A aula boa acaba rapidinho, né, Osmar? Boa, sim. É muito bom estar aqui no 6º ano, mas só que passa rápido. Eu vou tentar fazer uma representação aqui para vocês. Olha aqui na telinha, ó. Então, assim, os 2 bolos têm o mesmo tamanho, só que um foi dividido em 6 partes e ele pegou 2, não é isso? Pintou essa parte aqui. O outro foi dividido em 9 partes. Eu vou tentar dividir aqui. Agora sim. E aí eu quero saber quantas partes equivalem à mesma coisa que está lá em cima. Então vamos tentar escrever a fração, ó. O primeiro dividiu em 6, lembrando que o número de baixo é o número do total de partes, e ele pegou 2, não é isso? Separou 2 partes. O segundo dividiu em 9 partes e quero saber quantas cabem aqui em cima, quanto vale a mesma coisa. Eu vou usar a multiplicação, tá certo? Olha lá, ó. 2 vezes 9 tem que ser igual 6 vezes alguém que eu não sei quem é. Eu sei que 2 vezes 9 costuma dar 18. Então, 6 vezes quanto dá 18? Nesse caso é o
3, conforme o aluninho disse, né? Então, eu teria que ser um 3 aqui para ficar em partes iguais, não é isso? Então, aqui é o 6 vezes 3. Muito bem, como vocês colocaram. Bom, eu quero agradecer, vou subir aqui a resposta para vocês. Eu quero agradecer por vocês terem vindo aqui na nossa aula. Segunda-feira estaremos aqui de volta com mais uma aulinha. E também tenho um recadinho para vocês. Vocês, aluninhos, vocês têm que ir lá na sede responder um questionário socioemocional. É rapidinho. Entra na sede, clica lá no menu aluno e vocês receberão um questionário lá para anotar e dar sua opinião, tá certo? Muito obrigada, professores e pais e alunos, e até a próxima. Osmar. Valeu, Vivi. Obrigado a todos pela participação. Professora Girlane, lá do 6º A da Escola Marina, lá em Indaiatuba. Abraço, valeu, obrigado pela participação. Obrigado e até a próxima aula. Valeu, Vivi. Tchau. Tchau.